Tupã que perdoe as palavras de Caboclo, mas quando você vê um guia, filho, criticar um ser humano, o guia está usando daquela negatividade do médium para criticar a raça humana. Porque este guia que usa do médium para criticar a raça humana está querendo que o seu aparelho aprenda e seja mais indulgente com o outro, que ame mais ao seu semelhante. Porque o guia que utiliza deste negativo do médium é para que somente o médium compreenda a necessidade de amar o seu semelhante e de ser mais indulgente, certo? Porque o guia, na verdade, traz na sua essência, na sua semente divina, a informação, porque do lado da onde este caboclo vem, filho, não existe a limitação do corpo, que é físico, que é energia densificada. Porque o caboclo, como todos os outros guias, esse caboclo não é especial em nada, sente com todas as partes do seu corpo espiritual, vê com todas as partes do seu corpo espiritual, entende com todas as suas partes do corpo espiritual, entende? Sim. Os sentidos que são direcionados na carne são somente para que os seres canalizem a potencialidade desta alma que está ali, encarcerada naquele grilhão, em um determinado segmento da sensibilidade humana. A audição, a visão, entende? Porque o espírito vê não com os olhos, mas com todo o seu ser. Então, filho, este espírito, este guia, sabe que a consciência humana ainda está longe da razão ideal. Então, a dualidade vai falar muito mais forte nestes seres de segunda consciência, que são os filhos que estão caminhando pelos percalços da terra. Entende, filho? Sim. Então, este caboclo não tem por que criticar os filhos da terra, de vaidade, de orgulho. Isto é normal, filho. Normal, e esse caboclo acha muito bonito, porque no final desta senda, grande luz se fará sobre o orgulhoso, grande luz se fará sobre o vaidoso, porque ele mesmo vai vencer uma hora estas necessidades da sua segunda consciência. Ele, filho, somente ele vai vencer. Não é o seu mentor que vai incorporar nele, estalar o dedo que vai resolver tudo. É o filho de fé. É aquele que está na Umbanda, é aquele que está na igreja, é aquele que está em qualquer canto, em qualquer religião, buscando sentido na sua vida, compreender Deus. Certo, filho? Certo. Então, quando esse caboclo fala que não usa a sua totalidade, porque realmente só usa-se 20%. Porque esses filhos já sabem que se praticar meditação, aumenta a massa cefálica, a massa cinzenta, potencializa a inteligência. Quantos filhos praticam meditação, filho? O tempo não deixa, a segunda consciência não deixa, porque é um grau de falta de concentração, falta de interiorização muito grande, onde os problemas da Terra são mais importantes do que os problemas do seu interior. Mal sabe este filho, porque vive na segunda consciência, que o universo se faz dentro dele. Preste atenção, filho. Nas células que morem, seu corpo toca milhões de células de 7 em 7 anos, filho. A cada momento uma estrela mora e nasce na sua galáxia e em outras galáxias. São células, filho. Seu corpo se assemelha a um grande universo, mas o ser humano está mais interessado, devido ao seu grau de segunda consciência, o que é comum, em aprender as coisas externas ao seu ser. Mas uma hora ele será tocado para que entre no seu íntimo. E essa hora chegada será a terceira consciência, que é a consciência crística.
Você pode chamar o caboclo de caboclo 7 flechas do Oriente. 7 flechas do Oriente. Isso. Nossa. Ô, essas 7 flechas, eu gostaria de convidar o senhor agora no momento, porque, nossa, o senhor falou assim umas coisas maravilhosas que eu ainda quero é, falar mais sobre esse assunto. Primeira, segunda, terceira consciência, sobre meditação, a dualidade e o tal do usar o negativo do médium. E o senhor aceita o convite de estender esse diálogo para mais uma hora? Fio, quando um trabalhador dos desígnios divinos se encontra na Terra, é para ficar até o momento necessário para o esclarecimento e para o cumprimento da sua missão dada. Este caboclo não arreda o pé até que seja satisfeita não a sua necessidade, mas a necessidade de todos os meus filhos que ouvem estas palavras. Graças a Que Deus. Deus abençoe a todos os seus filhos. Que assim seja. Então vamos lá. Este Senhor. caboclo já ficou 10 anados seus em missão. Então o tempo, filho, para este caboclo não é importante. Tá bom. Por isso que foi agendado e marcado com antecedência. Para que não haja uma coisa da terra para o lado espiritual, e sim do espiritual para a terra. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos então para uma continuação aqui com os seus 7 flechas. E eu gostaria de falar primeiro disso. A gente vai chegar na primeira, segunda, terceira consciência, que eu quero entender melhor. Mas eu quero primeiro falar disso. Que às vezes um médium que pode vir conversar... O senhor? Pode parar. Às vezes um médium que vem conversar com a gente, ele pode estar com a entidade, mas a entidade usando na negatividade dele, expondo as suas próprias fraquezas para que ele possa ver com maior clareza e corrigi-las. Certamente, meu filho, com o direito da sua palavra, este caboclo vai lhe explicar isso. Por favor. Este caboclo vê muito filho da terra se preocupando muito com quiumba e com egum, filho. Isso é um caso triste, porque se os filhos se esclarecessem, iriam entender que a Terra está mudando o seu teor vibracional, a Terra está mudando seus padrões. Vamos agora falar um caso da religião, mas se surgir qualquer dúvida, filho, no seu espírito, se esse caboclo tiver condição diante de Oxalá para responder e esclarecer, eu assim o farei, certo? Só mas, então... No caso das religiões, filho, vamos pensar nas religiões. Quanto tempado tem a mais antiga? Você sabe. Eu não vou saber responder agora. Uma que esteja no seu tempo, filho. Vamos dizer de uma coisa mais recente. A religião em si. Algumas delas têm mais de 13 mil anos? É para ter. Não tem, filho. Não tem? Religião não tem. Tá. Religião não tem mais do que esse tempado. Entendi. A religião. Existiram grandes consciências que andaram sobre a Terra a fim de que, depois dos seus ensinamentos, deixasse-se um legado. Sim. E aí ficou na responsabilidade do homem que caminha diante da escuridão organizar esses pensamentos. Entende, filho? E aí são gerados dogmas. Então, filho, falando do caso da religião, vamos falar que a Terra teve a sua bênção energética há 13 mil anos atrás. Enquanto
esta força ativadora propulsora, que é a Kundalini, que iniciou sua... Não vou nem tocar, filho, na Atlântida, porque isto é um assunto muito polêmico. E os filhos da Terra têm várias ideias do que sejam isso. Tá. Esse caboclo vai falar depois da queda da Atlântida. Então, filho, no Oriente, há 13 mil anos atrás, foi iniciado a ativação desta Kundalini, que proporciona aos filhos que estão na Gaia, vivendo no corpo, uma forma mais esclarecida de consciência. Por mais que se viva na segunda consciência, aqueles filhos daquela região vão ter uma condição melhor, certo? Certo. Porque tal qual o organismo humano, que tem os seus chakras, milhares de chakras, mas os seus 7 principais, que vai do básico ao coronário, a Terra também possui seus chakras, certo, filho? Certo. Então, ao ativar da Kundalini, que é migratória sobre a Terra, ali naquela região, possui uma condição de esclarecimento muito forte. E daí, se você vê os avatares que vieram de 13 mil anos, foram todos no Oriente, certo? Sim. Certo? Então, Sim, senhor. Buda, Jesus, certo, filho? Sim, Krishna. Krishna, isto, filho. Exatamente. Então, devido a esta necessidade da Terra, porque, na verdade, a Terra tem um curso também, porque, filho, para que você entenda melhor, esse caboclo vai dar um exemplo. Imagine a sua galáxia, se você consegue imaginar a sua galáxia, imagine que nessa galáxia seja o coração de um grande espírito. Este caboclo não está nem falando das outras existências que não foram descobertas. Mas vamos colocar como se fosse o coração, ou uma simples célula, grande mecanismo criador, certo? Certo. Tal qual aos glóbulos brancos que percorrem e combatem no seu corpo físico, os planetas também têm o seu rumo, e muitas vezes são destruídos, e muitas vezes se iluminam, ganham vida diante dos olhos do Criador. A Terra também possui a sua rota. Mas muito já se mudou, filho. De muitos anos para cá. Este caboclo está dando muita volta. Ele sabe, mas quer explicar de uma forma que os filhos entendam, certo? Tá. Não, fica à vontade. Perdoe essa volta toda. Fica à vontade. Mas aí, a Terra, quando está longe do seu centro de força, e muito já foi explicado sobre isso, que é como se fosse comparado ao corpo humano, aquela fonte de poder dentro da medicina dos indianos é chamado do intestino, né? Do intestino. Isso. Então, a Terra se aproxima desse cinturão enorme que aproxima este planeta mais próximo de um Sol central desta galáxia enorme, que é apenas uma célula de um corpo espiritual. Certo, filho? Certo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Então, quando a Terra está dentro desta redoma, que é chamado pelos filhos cinturão de fótons, Isso. certo? Sim. Ali constitui uma passagem consciencial, certo? A Terra, neste momento, migra sobre estas localidades. E esta Kundalini migratória hoje, diferente de 13 mil anos atrás, onde estava no Oriente, sobre posse daquele país que você sabe qual, ele vem para as bandas daqui. Sim, pro Chile, por aí. Do Ocidente. Certo? Tá. Na
região da Patagônia. É, Isto. sim. Então, filho, agora teremos grande alcance para equilíbrio da Terra. Agora virá do Ocidente irradiando para o Oriente. Entende? Então, filho, a religião veio num momento em que avatares vieram ensinar e homens tiveram que fazer daquilo que entendiam dos ensinamentos profundos desses avatares grande coisa pelos povos que ainda viriam. Então, filho, todas as religiões, todas elas, do cristianismo a umbandã, por mais divina que seja a missão destas religiões, tiveram elas que passar pela consciência secundária, melhor se dizendo, para que não se diga limitada, da consciência humana. Então, assim foi feito daquilo que verdadeiramente aqueles espíritos entendiam como certo. Se você ouve hoje, filho, até mesmo na doutrina dos espíritos, que é tida como uma terceira revelação, estou correto, filho? Isso. É tida como uma terceira revelação, até mesmo ela tem as suas falhas humanas, assim como a Umbanda também tem as suas falhas humanas. Então, filho, sua conscientização dependerá muito mais dos fatores da sua própria essência do que a prática dos dogmas. Entende, filho? Sim. Esse caboclo só queria dar uma leve passada diante das religiões, porque dentro da doutrina se acredita muito nos exilados de capela, dessas coisas todas, mas nada disso é o correto, filho. Esse caboclo não está aqui dizendo que é errado e dizendo que é certo, mas foi uma necessidade humana para se fazer um conhecimento um tanto impossível de se compreender, um pouco mais palpável. Mas a realidade é que a Terra hoje está dando condição aos filhos que nela vivem de crescer junto com ela. Certo? Sim. Sim, entendi. No começo da conversa, o senhor falou duas palavras que às vezes quem nunca ouviu pode se perguntar, quiumba ou egum. O senhor pode explicar de repente a primeira vez que a pessoa entra e não sabe o que é? O que é quiumba e egum? Filho, na concepção dos filhos da Terra, quiumba é aquele espírito, esse caboclo deu tanta volta, né, meu filho? Não. Você perdoe. Mas eu vou chegar lá. Tá. Se você passou as notas aí, né, no seu caderninho, né? Eu anoto. Tá certo, tá certo. Tá muito certo. Filho, quiumba é aquele espírito que vive na Terra diante desta terra, porque agora ela não existe mais, certo? É. E tenha praticado atos que vão de encontro à lei que rege este planeta. Ou seja, se a lei comanda que você deva viver os 7 sentidos da sua vida na sua plenitude, e se você vai de encontro a algum deles, ou se você utiliza algum deles de uma forma oportuna pela sua condição existencial, você tem uma probabilidade muito grande de se tornar essas chamadas quiumbas, que são termos tão marcados nos nossos terreiros de Umbanda. Certo? Sim. Hoje, filho, esse caboclo traz humildemente esta informação. Que as quiumbas, filho, que já existiram, agora não existem mais nesta dimensão. Então, esses filhos, que seja para o cumprimento da lei, porque Deus utiliza de cada um
para que a lei seja executada. Você pode não saber, mas aquele que mata pode estar sendo uma ferramenta na lei divina. Aí, se você, dentro da sua concepção racional, que é normal, dentro, imbuído da sua natureza dual, vai falar, mas como é que pode alguém ser veículo da lei matando? Aí esse caboclo vai ver que do lado de cá, filho, você vai tirar suas conclusões. Não vai ser esse caboclo que vai tentar lhe convencer que um filho que mata o outro filho, que tira a essência dos 4 elementos que existem no corpo daquele filho, daquele corpo físico, é um assassino para os 6, mas do lado de cá, aí a gente entende que foi utilizado também da lei para que ele cumprisse um desígnio para aquele outro que está lá. Na cabeça dos filhos, isso pode ser um pouco incompreensível, certo? Não existe maldade na criação. Mas se você é ser eterno, se você tem Deus e é Deus, qual é o problema de você deixar uma roupa velha, certo? Para usar uma nova? Então, todos nós, em algum momento da vida, se atuarmos contra estes sentidos da vida, esses 7 sentidos da vida, seja usando ele de uma forma oportuna ou negativa, como vocês conhecem na forma popular, ou usando ela, ou indo de encontro a elas, você se torna um quiumba. É um fora da lei astral, né, filho? Aquele que vive às margens do amor. Quem é este cabroco para dizer que é um ser da treva? É um ser que está longe do amor. É um ser que está às margens da sabedoria. Mas é um filho de Deus como este caboclo. Então, isto é um quiumba. Certo? Certo. Dentro da tradição também do dialeto, que foi deixado, certo? Utilizado na Umbandã. E Egum, filho, nada mais é que um filho que desencarna, que não compreende sua situação de desencarnado. Entendi. E o senhor, depois que desencarnou, virou um Egum ou uma quiumba? Filho, esse caboclo já desencarnou tantas vezes. Não, assim, na última. Na última não. Não é que o senhor encarnou como caboclo. O senhor encarnou como índio, né? E por que você acha que isso seja regra? Não, não acho não. Filho, na natureza, regra não existe. Não, tá. Afinidade, sim. Você pode amar, dentro das suas concepções, um outro ser, seja ele de qualquer forma física, não importa. Se você acha que ama intensamente esse ser, mas do outro lado suas necessidades serão outras. Você vai vibrar muito mais por afinidade do que qualquer outra coisa, certo? Certo. Então, filho, eu senti a afinidade por trabalhar nesta falange de caboclo, por estar ligado à terra, por estar ligado aos elementos que a terra produz, está ligado aos minerais, está ligado aos vegetais. Por este motivo, não necessariamente eu tenha vivido como um caboclo, porque qualquer um da terra pode ter sido índio. Porque como é que você vai alcançar a perfeição se você um dia não der a luz a um filho? Se você não for uma fêmea no corpo físico? Como é que você saberá o que é ser mãe, mesmo tendo dentro do seu genoma espiritual afinidade masculina? Se você vai ser perfeito com o pai, se não aprender disso, filho? Não. Então, bem te digo
que posso bem ter vivido como índio, como escravo, como branco feitor, como egípcio, como qualquer uma outra existência, dentro daquilo que a lei maior designa a este espírito humilde que lhe fala. Sim, entendi. Na última, no entanto, o senhor foi o quê? Eu fui os 7 flechas do Oriente. Nossa, o senhor foi então um índio mesmo, na última. Isso é o seu entendimento sobre as palavras desse caboclo. É, então, por isso que eu fico perguntando de novo para ver se entendi É, direito. eu entendo a curiosidade, É, eu entendo, mas esse caboclo pensa, com todo respeito, sim. ele pede perdão, caso essas palavras sejam feitas flechas que lhe machuquem, Não, não. que o intento desse caboclo cá é aprender com os seis da terra. E também existem outros espíritos que aqui estão aprendendo, observando os mecanismos da mediunidade que aqui está acontecendo, as suas questões bem audaciosas e curiosas, e as palavras deste caboclo também. Uhum. E existe também muitos que estão nas paredes ouvindo as palavras dos caboclos aqui também. Mas, se você perdoa esse caboclo, caso vira, o caso seja muito duro, Imagina, porque pode falar. é nesta vibração que o meu trabalho é feito, Não, certo? sim, senhor. Não, tudo bem. É que às vezes a gente pergunta assim da vida, porque as pessoas que ainda estão vivendo, sabendo da história de alguém, vai dizer, ah, olha, se eu for assim, 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 talvez eu tenha um futuro diferente, ou melhor, ou não. Você perdoa este caboclo de interromper sua Pode? palavra, Pode sim. mas o que te impossibilita de quando está do lado de cá trabalhar numa falange de caboclo? O que te impossibilita de trabalhar numa falange de preto velho? O que impossibilita a filha que está aqui do meu lado? O que impossibilita o meu menino? O que impossibilita? O que impossibilita são as suas limitações. As limitações que pairam sobre os filhos, as consciências dos filhos. Porque também não vamos achar que poderemos ser um supra-ser vivendo em terra. Mas também não vamos achar que sejamos uma ameba longe da luz. Porque equidade é o que existe na criação. Equilíbrio é o que existe na criação. Então, filho, este caboclo é Xunsê. Xunsê é este caboclo. Todos os filhos que ouvem este caboclo é o caboclo neste momento, porque o caboclo fala ao coração dos filhos que estão abertos. São feitos gleba, são feitos terra, que este caboclo, com a permissão de Pai Maior, traz um punhado de semente e espalha nos corações dos filhos que estão com terra fecunda. Se porventura este agricultor do astral jogue uma semente num canteirado, eu, com a permissão do Pai Maior, irei carinhosamente remover esta semente e, com o tempo devido das suas consciências, irei introduzir no lugar certo para carinhosamente trabalhar. Nossa. O Emmanuel que falou uma coisa parecida, pai. Ele falou assim, a humildade é o ingrediente oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Pois é. Entendi. Vocês têm muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. E isto é muito louvável diante do todo. Aproveitem, filhos. Aproveitem estes ensinamentos.
E agora, nestes momentos que se você ouve este servo da luz, da lei, do conhecimento, feche seus olhos, imagine aqueles que se você tem repulsa, aqueles que porventura pisaram no seu calo na terra, e emane um carinho, emane um afeto, emane um amor. É neste sentido que a Umbanda vem mudando. Filho, todas as religiões são lindas, são especiais. Agora, este caboclo pode falar com mais propriedade da religião que vocês conhecem como Umbanda, que é a Umbanda do coração deste caboclo. Ainda se necessita mudar, devido ao grau de conhecimento, muitas coisas. O grau de consciência, muitas coisas. Coisas estas que acabam por afastar os filhos dos guias, não os guias dos filhos. Os guias não batem, os guias não punem, os guias amam tão profundamente o seu tutelado, é um amor tão puro que os seus guias colocam-se em prova por um tutelado seu. Os guias correm risco de se reduzir a ovoides espirituais para salvar um filho seu. O amor, filho, que você sente pela sua genitora, por seu genitor, dentro das suas afinidades, não é um terço do que os guias sentem pelos seus guiados. Sabe por quê, meu filho? Por quê? Porque a maior realização de um guia espiritual é a conscientização do seu guiado. O guia se faz eterno naquele guiado que se abre para a consciência maior e vem para o lado de cada vida com os louros dos seus aprendizados e dos seus ensinamentos. A gente nem faz ideia, né? Da profundidade que é isso. Mas, seu sete flecha, Pode falar, meu filho. Outra vez, uma amiga disse assim: cuide de se proteger por conta do trabalho que você faz. E às vezes serve para as pessoas que estão ouvindo também essa pergunta. Eu falei, mas eu não vou ficar fazendo ritual de proteção e oração de proteção e proteção disso e daquilo, porque depois isso vira uma coisa supersticiosa e eu não quero ficar envolvendo em proteção, porque eu estou pensando em proteção, estou pensando em quem vai atacar. Daí ela falou, não é questão disso, é questão de consciência. E aquilo eu falei, nossa, ela deve estar certa mesmo. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Com a sua permissão, filho, Sim. este caboclo pode ofertar este bem divino com a permissão do Pai Maior. Que assim seja. Filho, a sua consciência entra em combate quando você ouve que deve se proteger, porque na sua raiz de início religioso, espiritual, se você tem uma informação de que nada é necessário nesse sentido para que você se proteja, sendo somente necessário a sua fé. Esse caboclo está correto, filho? Sim. Pois então, Comportamento. devido a esta sua essência adquirida nos estudos terrenos da espiritualidade, esta filha, estando por sua vez com maior afinidade nos rituais naturais da vida, que é a Umbanda, que traz em si a sua essência magística, mística, esotérica, a visão própria desta filha. Mas esse caboclo vai lhe falar
que cabe a Sucê medir o que deve ser feito e o que deve não ser feito. Agora, filho, esse caboclo vai lhe dizer, mais aventurado é aquele filho de fé que tem o coração sincero e cede o coração como oferta, como um bem divino ao Criador Supremo e, por consequência, aos seus orixás e, por consequência, aos seus guias, do que um prato de comida, filho. Que por mais que aquele prato de comida tenha o seu significado magístico dentro de um ritual, porque a vida é um ritual. Se você concorda, filho? Sim. Porque se você levanta, se você tem que escovar o dente, É. você fica com cheiro ruim na boca, se você levanta, se você tem que tomar banho, isso é um ritual, não é, filho? Sim. Mas é um ritual inconsciente. É melhor que você se conscientize da sua fé do que faça um ritual inconsciente. Agora, nesse sentido, só cabe a você medir, porque necessidades nesse aspecto se tem. Por isso que foi feito aquilo que já foi falado para Sucê, e para que esse trabalho ocorresse na harmonia das forças vibracionais superiores, com a proteção de São Miguel Arcanjo e com a irradiação constante dos orixás, foi necessário fazer umas coisas. Você sabe, não é, filho? Mas não é que isto deva virar uma constante ou um ato impensado, certo? Sim. Porque, filho, esse caboclo vai lhe dar um exemplo. Feche seus olhos, meu filho. Sim. E agora não se preocupe com o seu papel, que é te perguntar. E agora olhe só para o seu coração. Este caboclo vai lhe dar, vai cantar uma muda, e se você pense e sinta essas energias. E todos os filhos que também estão ouvindo, faça isso. Tá. Certo? Tudo bem. O Cavareiro Santo traz a vossa guia em cima da terra fria. Ogum, orixá, guerreiro e santo, nos cubra com teu manto, nos dê paz e alegria, com a vossa luz, ilumine a nossa Umbanda, Cavaleiro de Jesus, Ogum. Se você não sente a vibração, filho, Sim. pois então, isto é olhar para dentro de si, diante do invisível. Porque se você está falando através de uma canção, com esta força, com este nível vibracional, se você sentiu a força, pois se você sente a força, é porque realmente você se conecta com ela. Então, se você bota, filho, um inhame cheio de mariô numa linha de trem, mas com sinceridade, se você clama a Ogum, que a mão da lei se faça sobre você dentro dos seus méritos, sendo sincero com aquele clamor que você faz a Ogum, você estará entrando em contato com essa vibração. Mas mesmo, filho, que se você não coloque um inhame cheio de mariô
numa linha de trem, você vai receber este mesmo eflúvio. Certo? Entendi. Então, não é questão de um estar certo ou o outro estar errado, é questão de diferentes formas de chegar no mesmo lugar. Exatamente, meu filho. Uhum. Importa que você tenha fé naquilo que está fazendo. Exatamente. Se você não tem fé no seu trabalho, Sim. se você não confia nas comunicações que você recebe, Sim, nos por guias. mais que você sinta no seu coração o que é certo e o que é oportuno, se você mesmo assim não se serve dela, Sim. então, filho, então se você faz com fé, então se você encontra Deus, certo? Sim, senhor. Mas o senhor que é caboclo vai entender. Se alguém me disse uma vez, olha, tudo bem, você faz seu trabalho, não pede proteção, não faz tudo que tem que fazer, não estuda como se proteger de ataque, tudo. Aí ele falou, olha, a erva doce atrai para si o pulgão que costuma atacar a couve. E aí? Falei, ai, ai, ai. Sei lá, e aí que eu vou continuar fazendo o que eu amo fazer. E não sei, o que que o senhor acha de a gente. Porque me parece irresponsabilidade da minha parte não fazer, de repente, um decreto de São Miguel toda noite. Decreto, filho. Pode ser. Decreto, filho. Filho, não existe obrigação Hum, no que é divino. uhum, Quando você estiver do lado de cá deste caboclo, hum, você vai entender hum. que não precisa de ordem. É tudo Você afinidade. vai entender que não necessita de uma obrigação para se fazer. Mas esse caboclo vai além. Filho, esse caboclo vê que muitos momentos da sua vida, se você ajoelha e pede clemência. Não é, filho? Uhum, E esse caboclo, com a permissão do Pai Maior, vê que muitas vezes você derrama suas lágrimas no seu oculto pelos filhos ignorantes que cruzam o seu caminho, em prece, em oração sincera. Não é verdade, meu filho? mas que a gente. Sim. Por mais que você não queira colocar isto agora em observação, porque muitos filhos vão assistir, vão ouvir, seja lá como for, mas se você faz isto, porque este caboclo vê. Sim. Mas quando você faz, não é aquela vibração no seu chakra cardíaco que esquenta todo o seu peito? Não é assim que você sente? Sim. As lágrimas não descem sinceras nos seus olhos? Sim. Quer oferenda maior do que essa, meu filho? Porque a palavra é mágica, filho. E aquilo que você deseja ao outro, você está desejando a si. Porque não existe diferença entre você e o outro. Certo? Sim. Se você não precisa toda noite, como obrigação, falar São Miguel Arcanjo, livra de todos os males, livra dos meus inimigos, livra dos meus inimigos ocultos. Que a sua espada se faça forte diante da minha presença. Que a sua espada inflame aqueles inimigos das trevas. Não precisa se dizer isto, filho, se não for com sinceridade. São Miguel Arcanjo agradece aos filhos que não façam isso sem a sinceridade devida. Que os filhos perdoem a dureza deste caboclo e a austeridade para falar isso. Mas esse caboclo fala diretamente ao espírito do filho que ouve.
e não a dualidade que houve. Certo, filho? Certo. Não se sinta culpado por não clamar a Miguel Arcanjo alguma coisa, mas clame com a sinceridade de sempre que isso você faz, que é bonito de se ver. Este caboclo do plano de cá, vê. E se você tivesse o olho de ver, se você ia ver como se faz uma conexão entre o seu chakra coronário com energias divinas, filho, que descem sobre o seu ambiente, sobre o seu corpo, sobre sua alma, que são como bálsamo diante da sua aflição, porque todos veem este filho chamado Jefferson com este sorrisinho no rosto, mas nenhum deles compreende as vicissitudes que esse filho passa. Então, esse caboclo também fala para conscientizar todos os filhos que ouvem. Filhos sejam um bocado mais indulgentes, porque se esse caboclo falou alguma coisa que não lhe agradou, esse caboclo pede perdão de joelho prostrado no chão. Mas que também perdoe esse filho, que a intenção dele é as melhor que existe. Então, filho, faça aquilo que você sabe, sente e julga ser certo. Porque é aí que os seus guias, não seus por posse, mas seus por amor, vão lhe ajudar. E vão se eternizar no seu interior. Se você, filho, se sente muito ansioso para receber as influências dos seus guias. Sim, incorporada, atendimento, essa é bonito, porque eu acho bonito, sabe? Não tem Você nada. sente muita ansiedade para isso. Isso algumas vezes até lhe atrapalha no processo. Porque enquanto está tocando tambor no seu terreiro, e se você está fazendo o seu dançador, você, no fundo, fica olhando e querendo receber. Mas, filho, olha o seu trabalho. Olha o que você está fazendo. E deixe que aqueles irmãozinhos que estão do lado de cá, junto com esse caboclo muito formoso que apresenta, trabalhem. Porque, filho, se você é mais intuído e orientado do que se você imagina. Se você escreve coisas, filho, que se você depois não sabe o significado, não sabe o que aquilo ali quer dizer naquele momento da sua vida. Se porventura se você sente um balanço no seu coração e uma disfunção energética em algum sentido da sua vida, se você senta e escreve, não é assim, filho? Se você perdoa o caboclo que está abrindo a sua vida muito abertamente para os filhos que estão ouvindo. Mas é para que os filhos entendam que você é um ser humano. Realmente. Então, filho, se você escreve, não escreve? Sim. Mas se você pensa no que está escrevendo... eu vou escrevendo conforme vai. Escrevendo, né, filho? E depois você fica pensando naquilo que escreveu. Olha aí seus guias atuando na sua vida. Olha aí seus guias passando a mensagem da sua necessidade. Se você medita em alguma coisa, porque se você fala muito de pregar, filho, o amor ao próximo, a indulgência com o próximo, a bondade com o próximo, não é, filho? É a sua necessidade. E os seus guias se apresentam assim. Os seus guias mostram para você dessa forma que você deve caminhar sempre. Que em algum momento eles reconhecem que você pode balançar. Porque filho de Umbanda balança, mas não cai. Balança sobre as dúvidas que pairam sobre sua cabeça, do que fazer, do que ser, do que seguir. Mas eles sempre estão me orientando de uma maneira ou de outra. Talvez não da forma que você deseja ou queira, filho.
mas da forma que você precisa. Hum. E assim é com todo mundo, né, pai? Com todos os seres que habitam este planeta maravilhoso e fecundo que é a Mãe Terra. O pai, o João da Angola, falou: Fio, vocês acham que a gente vai carpir para vocês? Às vezes a gente fala que vai carpir, daí fica de braço cruzado para vocês ter a resposta da vida e se mexer. É, filho. Porque, na verdade, você imagina como não é, filho? Uhum. Esse cabroco vai falar na sua linguagem. Tá. Se você se sente incomodado com a prosa, se você quer parar pelo seu tempo, Ixi, imagine. Não, tem. Tô tá? tranquilo. É, Então tá bom. tô tranquilo. É. Então, esse cabroco vai falar na sua linguagem, Uhum, uhum. com a sua permissão e com a permissão do Pai Maior. Vamos lá. Filho, quando você fazia seu estudador nas escolas daqui da Terra, Uhum. se você não queria ser um bom, não melhor do que o outro, mas mostrar para o seu professor, para o seu mentor, principalmente das matérias das línguas que você mais gostava, no caso também da matemática, que entra também no seu espírito como uma habilidade, não é assim, meu filho? Sim. Muito da química também, que se você tem afinidade, né, meu filho? É. Então, tudo isso, meu filho, se você não fazia para mostrar, não para seu professor, mas para o seu interior, que se você queria ser bom diante dos olhos dele, Aham. todo filho quer isso, filho. Hum. Mas aí agora, se você reencontra um desses professores seu, daqueles anados da época de escola, que pode acontecer, né, filho? É. Aí, se você não acha que ele vai ficar orgulhoso, Sim, vai. Vai. não é esse seu nome, filho, Jefferson? Sim, isso. Se você acha que o seu professor não vai ficar orgulhoso do Jefferson, Sim, sim. se você acha que aquele professor lhe obrigou a aprender a língua, Não. lhe obrigou a aprender a matemática, Não. lhe obrigou a aprender a química, Não. mas se você aprendeu pela sua livre e espontânea vontade, dentro do uso do seu livre-arbítrio e das afinidades com os conhecimentos que existem na Terra, que o seu professor se sente eterno no seu ser. Não é assim, filho? Ah, é. Mas o seu professor precisou lhe pegar pelo braço e fazer a prova para o seu ser? Não. Assim é com os guias, filho. Hum. Os guias só querem que os filhos façam o melhor que eles puderem. Se o filho só pode fazer como melhor acender uma vela ou um toco, esse guia vai ficar feliz, porque é uma lembrança. Dentro de tanto torvelinho da terra, aquele filho lembrou de acender uma vela, mesmo com o coração e a razão distantes daquela luz. Mesmo que o coração e a razão desconheça o sentido do que é acender uma vela, porque muitos mistérios existem num simples acender de uma vela. Isso se edifica e destrói a vida de um ser. Com uma chama, meu filho. Nossa. Mas. Então, se você faz a sua prece sincera, o seu guia lhe agradece. Se você transcreve e aprende alguma coisa do que o seu guia lhe passou, isto se sente feliz também. Se você acha que as epístolas que Paulo de Tarso escreveu foi uma inspiração do espírito dele, filho? Não, foi de outra pessoa. O principal verdugado é os filhos que não compreendem esse linguajar, aquele que não é vítima, não é? Porque na vida não existe vítima. Mas o principal alvo de Paulo de Tarso foi o que mais lhe orientou diante da prisão em Roma. As definições de
foram atualizados. Ei! E passou, Aham. alguém falou, né? Que bonito, pode falar. O principal orientador e passador das verdades das epístolas foi Estevão. Foi o primeiro morto por Paulo de Tarso. Ah, mas foi ele então que inspirou? Sim, filho. Nossa, esse. Trabalho. Aham, Porque se você for pensar, filho, aham. ele alcançou a graça na terra, Estevão. Certo? Através do martírio. E através da sua necessidade de perdão de Paulo, na prisão de Paulo em Roma, ele intuiu e agiu como um mentor espiritual de Paulo, para que ele escrevesse todas aquelas epístolas, seja ela a Coríntios, a Efésios e a qualquer um deles que você queira citar. Nossa. Se Senhor, você for buscar o profundo ensinamento daquele simples transpassar de letras, você vai ver que existem muitos sentidos espirituais. Como uma das passagens, Paulo, que esse caboclo não usa as palavras que o dito cujo escreveu, mas a essência, que é: fiz-me muito para muitos, fiz-me pouco para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. nossa. Isto, filho, reflete fortemente na Umbanda, porque os pretos, que pretos se fazem, poucos se fazem para todos os filhos da terra. Mas se vocês não têm conotação, nem mesmo os médiuns destes pretos que humildemente vêm, sabem a origem, a luz, porque esta luz é inerente a todos, este caboclo não está só falando esta luz presente nos pretos, mas se os filhos conhecessem a essência desses pretos, muita coisa com esses pretos incorporados não seriam ditos. Porque esses pretos, por muita humildade e resignação, falam errado e diz que não sabe. Para alguma forma chegar a salvar alguns. Seu Sete Flechas, o senhor sabe que o espírito que animou a personalidade de Estevão, junto com Jesus e outras personalidades, um espírito que eu admiro muito. O senhor sabe do paradeiro dele? Quem tem paradeiro, filho, são os filhos marcados pela vida. Se você tem paradeiro, se você está em São Paulo, não é? Se você tem paradeiro, se você tem estado físico, quem é consciência encarcerada, por mais que seja divina, tem paradeiro. Agora, este ser pode estar no todo, pode estar orientando uma outra egrégora, um outro planeta, pode. Este ser pode estar nos recônditos dos elementais, dos minerais, dos aquáticos, dos fogos, pode. Acenda mais um incenso. Certo, filho? Então, esse espírito, esse ser, essa consciência, pode estar vivendo de várias formas diferentes, se você não concorda com esse caboclo. Sim, pode estar em qualquer lugar. Então, como é que esse caboclo humilde e ilimitado vai poder dizer o paradeiro, uma consciência que também compreende a grandeza? Pode ser que ele esteja numa egrégora de caboclo? Pode. Pode ser que ele esteja numa egrégora de preto velho? Pode ser. O Espírito da Terra ainda não pode delimitar isso. Nem mesmo através de comunicação,
por melhor que seja o aparelho, por mais fiel a mensagem e por menos interferência que se exista, não se pode falar destas coisas. Porque, filho, existe um propósito para que a Terra gire em torno do seu eixo, não existe? Sim. Isso você sabe o porquê que existe um norte magnético numa bússola criada pelo homem? Para indicar. A direção. Mas o norte magnético não é igual ao norte real, se você sabia disso? Sim, eu ouvi falar. Existe isso, filho. São mistérios da vida, filho. Não, mas se A eu... física do homem pode até buscar muitos sentidos na explicação. Devido ao magnetismo da Terra, devido a um ponto específico em que a Terra tem o seu eixo alinhado e se busca a fórmula, filho, isto está fora da concepção humana. Certo? Sim. Então, da mesma forma que a Terra começa a engatinhar, feito um bebê que sai dos seus primeiros 6 meses, porque ainda está completando isto, que a Terra está no seu momento de crescimento, certo? Sim. Então, os filhos da Terra são nada mais, nada menos como um bebê engatinhando. Eita. Mas assim, se eu penso agora, por exemplo, no Herê Joãozinho, ele não, sobretudo agora que eu tô falando dele, não vai acontecer alguma coisa lá junto do espírito dele que vai dizer, olha, estão pensando em mim, ou alguém está falando de mim? Desde que não atrapalhe aquela missão que foi lhe designada, sim. Porque entre os guias e os guiados existem dutos energéticos conectados, acoplados, para que a afinidade aconteça. Dutos estes muito sutis que permitem uma ligação direta entre o guiado e o guia. Certo, filho? Sim. Porém, se o senhor daquele guia, que, como existe hierarquias, designa aquele ser uma missão, nem mesmo o seu guiado poderá entrar em contato, ou seus guiados, certo? Sim. Mas vai ser respondido de qualquer forma, porque aquele que Sim, filho. Isso. Sim. Caboclo pede perdão se atrapalha a sua voz, mas sim, porque, filho, já foi abordado alguma coisa sobre dimensão com sucesso, certo? Então, se você compreende, filho, que a terceira dimensão onde se vive atualmente na Terra é uma dimensão um bocado mais densa que não permite a concretização momentânea dos pensamentos inaugurados numa mente fértil, certo? Logo, filho, na quarta dimensão, na quinta dimensão e sucessivamente, porque esse caboclo estuda sobre estas coisas no plano astral. Nossa. Nesta dimensão, que na verdade tudo é som. Se você conhece música, filho? Sim. Se você compreende que vai de dó a dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo? Forma-se uma oitava. Dentro dessa oitava, a mesma forma acontece na Terra e no universo. Porque Platão já dizia, filho, a vida é uma musicalidade. Sim. Dessa forma, filho, se a música está presente em tudo, a sua célula, quando morre, faz um som. Você sabia? Nossa. O mantra Om tem o seu poder. É o universal. É o abridor da terceira visão. Você sabe por quê? Por quê? Vamos ver.
ele possui uma medida exata de 7,26, que na criação é uma medida perfeita. Se você medir de uma pupila a outra, você vai ver que tem 7,26 centímetros. Se você medir da base do seu nariz até o seu queixo, você vai ver que tem 7,6 centímetros. Se você medir os seus ossos da mão, você vai ver que tem 7,6 centímetros. Nossa. Nada na criação, filho, é aleatório, inconsequente. Estamos falando de um ser supremo que tem uma inteligência fora da nossa compreensão. Porém, alguma coisa é compreendida àqueles que se aproximam desta fonte fecunda fora das limitações da carne. Esse alguém pode ser um ser também, pode ser também a filha que está aqui do meu lado, pode ser o curumim que está no seu berço. Qualquer uma dessas consciências pode entender isso, filho. Entende? Sim. Então, o simples emanar desse som, se você vibra com o universo, nas chamadas ondas senoidais dos estudiosos, Eita. que vibram numa certa frequência e abrem portais da vida. Então, se a vida é musicalidade, temos as oitavas da vida. A quarta dimensão é uma oitava dentro desta grande orquestra que é a vida. Nossa Senhora. Na quarta dimensão, filho, não ir atrapalhando o verbo, que é criado com muita facilidade. Como é que você acha que foi criada a pirâmide? Acho, filho, com aqueles blocos enormes? E agora? Não, só com pensamento. Criada numa outra dimensão, para futuramente se densificar. Nossa, mas precisa de uma ciência muito avançada para fazer isso. Pois é, meu filho. Ciência essa que está entrando no dia a dia dos seres da Terra, dos meus tão amados filhos. Agora, como Jesus um dia já disse, que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. E esse caboclo diz, com as palavras desse mestre ascensionado, que aprendam aqueles que têm consciência para aprender. Não é nem inteligência, é consciência. Porque é necessário a utilização do lado direito do cérebro para compreender estas coisas. E a Terra ainda vive muito no lado esquerdo do cérebro, que é o lado lógico, racional, informativo. Parece que essa frase que ouçam quem tem ouvidos de ouvir se relaciona bastante com a dimensão do som que não está disponível porque não ouvimos. Exatamente, meu filho. Cada um interpreta de uma forma. A sua forma faz som no ouvido deste caboclo. É bonita, mas outras formas também estão corretas de concepção. Certo? Então, se concluímos que o seu pensamento, como você havia abordado anteriormente, ao chegar ao seu guia, seja o Joãozinho da Cachoeira, mesmo que ele esteja cumprindo o desígnio do seu Senhor, visto que no começo da nossa prosa, este caboclo fala da hierarquia não hierárquica, este Joãozinho receberá o recado, quando for o tempo de receber. Porque nós, filho, como esse caboclo costuma dizer, na Terra, fazemos os nossos próprios monstros. Por que nós agora vemos trabalhando muito com este conselho, que para os filhos agora é muito relativo, muitos filhos não acreditam nessa coisa de intraterrenos, de extraterrenos, e fora terrenos, e essas coisas todas, que vivem neste pensador esquerdista, como esse caboclo costuma pensar, automaticamente, filho, estes que costumam pensar que isto não é possível, deixarão-se para algumas verdades da vida que estão abertas ao conhecimento universal nesse momento.
Nossa. Certo? Sim. Então, concluindo, o medo é o pior vilão daquele que vive. Para que ter medo de morrer se você faz parte de Deus? Uhum. É um ser eterno, Uhum. eterno a partir da eternidade, porque eterno é o nosso Criador, eterno a partir deste ponto de vista, porque se estamos imbuídos em Deus, se somos Deus, logo conclui-se com essa visão ignorante deste caboclo, neste sentido, porque estou muito distante de compreender esta magnitude, que Deus, se existe em nós, nós automaticamente existimos toda a vida, certo, filho? Certo. Com este pensamento, para que ter medo de morrer? Uhum. Mas ainda é uma questão da posse dentro da consciência secundária, na qual este caboclo já falou, que é inerente a todo ser que vive neste momento vibracional. Nossa. Agora, só para esclarecer, porque às vezes a pessoa que ligada à política escuta o senhor falar, o senhor falou esquerdista, mas o senhor quis dizer no sentido de se expressar utilizando a ferramenta que as pessoas chamam de lado esquerdo do cérebro, Exatamente, meu filho. com mais predominância. Exatamente. Uhum. Este caboclo denomina esquerdista os filhos que são lógicos, que são exatos, que são necessários para a evolução da Terra, tal qual os direitistas, por dizer. Isso. Porque se para existir o yin, tem que existir o yang. Para se existir a luz, tem que existir a treva. No nosso momento atual, dentro da dualidade que é necessária. Este caboclo tem visto muitos filhos aprendendo sobre as coisas da Terra e achar que a dualidade não é mais necessária. E pensam, vamos viver na quinta dimensão, vamos ser fonte, vamos entrar em contato com esta fonte fecunda. Mas esse caboclo, não desmotivando os filhos, informa que é uma necessidade de evolução. Uma vez que isso você compreende dentro dos seus estudos, filho, que a natureza não dá saltos quânticos. A natureza segue um organograma. Nossa. Entendi. É o rio que segue o seu rumo em direção ao mar. Exatamente, meu filho. Agora, o senhor trouxe muito mais ideias e no final eu ainda não falei com o senhor a respeito da primeira, da segunda e da terceira consciência, que eu gostaria de esclarecer. Agora eu gostaria de falar com o senhor sobre dimensões também, sobre a conexão com os guias, terminar esse assunto e de repente tocar um pouquinho no intra e extraterrenos, mas eu precisaria terminar esse segundo tempo, começar um terceiro pela sua caridade só. Faça como tiver que ser feito, filho. Tá bom. Este caboclo está aqui para servir. Porque se não fosse para eu aqui estar, Deus não permitiria que eu aqui estivesse. Viva. Eu estou numa missão, filha, não arredo o pé até que seja cumprida. Este é o desígnio daqueles que trabalham sobre a falange de 7 flechas. Porque existe força no diálogo, existe firmeza que afasta qualquer tipo de miasma. Não existe posso ir até que a missão seja cumprida. Um soldado não sai da guerra, meu filho, até que a guerra seja perdida ou ganhada. No sentido humano, mas sempre que se entra numa guerra, se ganha alguma coisa, mesmo se perdendo. Completando o pensamento que esse caboclo havia lhe dito, filho, se você pensa no tal Joãozinho que você disse, que ainda não conclui esse pensamento, se você fica aí anotando suas coisinhas, então. fica fazendo estrelinha nas suas coisinhas. É isso mesmo.
Esse caboclo vai dizer agora para você. Quando você pensa, você gera. Quando você gera o conteúdo que você tem no seu interior. Por isso que o medo é tão algoz da humanidade.